Semana passada, Major Medrado, enquanto a gente estava falando aqui ao vivo no nosso programa, o William Bonner, lá, a Renata, lá no Jornal Nacional, estava dando a notícia que o vice-procurador-geral da União, o doutor José Bonifácio, estava encaminhando ao STJ um pedido para investigar o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. E o STJ, através do ministro Humberto Gomes de Barros, teve que remeter a um pedido, a uma solicitação à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para processar criminalmente o governador do Estado de Goiás. Tiago, a matéria é uma matéria boa, constitucional, eu gosto porque sou constitucionalista também, então a matéria é boa. Eu vou começar aqui explanando na área de direito constitucional pelo seguinte, porque eu não vou me delongar não, porque isso é tema para muito tempo. Eu quero dizer o seguinte, gente, as constituições dos estados, boa parte deles, que não são todos, que tem esse artigo que delimita essa não prerrogativa, mas essa imunidade processual. Isso dá o nome disso de imunidade processual a certas autoridades, dentre elas o presidente da República e os governadores de estado. Pois bem, mas a Constituição Federal, ela só traz essa imunidade processual para o presidente da República. Aí eu vou me ater aqui, lá no artigo 86, no caput desse artigo, fala o seguinte: recebido e acolhido a denúncia, a matéria processual pela a Câmara dos Deputados, aprovada por 2/3 dos seus membros, o presidente da República será julgado no STF por crimes comuns e no Senado Federal por crimes de improbidade. Aí a Constituição nossa, a Constituição republicana, ela é de 5 de outubro de 1988. As demais constituições dos 26 entes federados do Distrito Federal, elas são todas elas de 1989, algumas até depois. Mas a nossa aqui, a nossa Constituição, ela é de 89, salvo me engano, de setembro de 89. Ela traz no seu artigo 39 há uma reprodução, meu amigo Tiago e telespectadores, do artigo do caput do artigo 86, que diz que para o governador ser processado e julgado, deverá primeiramente ser requisitado a aprovação, pasme, senhores, requisitada a aprovação dos membros, de 2/3 dos membros das casas locais. Ora, isso é uma afronta literalmente à legislação processual, gente. A Constituição republicana, a Constituição de 88, ela lá no artigo 22, inciso 1º, ela diz que é competência privativa. Privativa é aquilo que só ela pode fazer, só aquele ente pode fazer. Competência privativa da União legislar sobre matéria processual. Ora que afronta! Então, a meu ver, todos esses dispositivos constitucionais das constituições dos estados, ela é inconstitucional em se tratando de legislação processual da Constituição Federal. Até porque tem inclusive discussão no Supremo, claro que tem entendimentos unitários de cada ministro, inclusive do STJ também tem, mas já tem uma votação lá, numa matéria, salvo me engano, do governador de Minas Gerais. Eu até acho bom porque o governador, ele é de um partido atualmente de oposição, e aí para prejudicá-lo, talvez não prejudique, mas traga para o seio de todos os 27 entes federados a normalidade das coisas. Ou seja,
deliberando sobre a inconstitucionalidade de todos esses artigos das constituições estaduais. Assim sendo, o STJ, lá no artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, que diz que a competência do STJ é julgar os governadores dos estados e do Distrito Federal em matéria de crimes que sejam processados e julgados por crimes comuns. Então, a meu ver, não haveria necessidade, não tem necessidade de buscar essa autorização das casas legislativas locais, porque nós sabemos que essas casas legislativas é uma extensão dos gabinetes do executivo, do coronezinho, dos coronéis. Ora, senhores, não pode isso acontecer. O que está acontecendo hoje em Goiás, aí eu vou tirar um pouquinho do coroné, porque não foi ele não estava ainda em 1989, quando na edição da Constituição, né? Era outro coroné que estava. E aí, observando que tinha essa imunidade processual lá no Executivo Federal, lá para o chefe do Executivo Federal, falou, não, a papai que tem lá, nós vamos buscar para cá, quem sabe se cola. Colou, por enquanto. Então, nós temos decisões, claro que decisões unitárias de ministro do STJ, de ministro do STF, inclusive da ministra Carmen Lúcia, que já debruçou sobre o assunto, dizendo que enquanto não julgar a ADIM, que está em julgamento lá no STF, deve-se aplicar por simetria, os dispositivos das constituições federais, estaduais à Constituição Federal, ou seja, aplica por simetria o tratamento dado ao presidente da República do artigo 86 também ao coronezinho de Goiás. Aí tem que ter autorização. Foi encaminhado o documento, foi encaminhado o ofício à Casa Legislativa de Goiás. Nós sabemos que lá tem 30 da base do governo. Será que ele será processado? Nunca. Então só tem um jeito, meu povo. Só tem um jeito. Não tem outro jeito. O poder é nosso. O poder emana do povo. Vocês só têm um jeito de ver essas pessoas que dilapidam o patrimônio de vocês, o nosso patrimônio, como se dele fosse, e tratando o Estado e tratando todos nós como seus empregados, seus súditos. Só tem um jeito. Na época da eleição, demiti-los. Todos. Do Executivo e do Legislativo, que vai agora referendar para não processar o coroné. Então, façam isso. Aí todos esses absurdos, essas enxurradas de denúncias, vai cair lá na mão do Sérgio Moro, juiz de primeiro grau, juiz Sérgio Moro, cai na mão da doutora Placidina aqui, juiz singular, e ela arrebenta, mas ela vai com gosto e com coragem, julgando com isenção, que ela sempre age com isenção, mas ela arranca o couro do coroné, se ele tiver sem prerrogativa de função, sem essas prerrogativas processuais, sem essas imunidades materiais, essas imunidades processuais, essas imunidades por prerrogativa de função. Quando acaba isso, meus senhores, vocês, população que está nos assistindo, quando acaba isso, o coronezinho, o todo-poderoso, o excelentíssimo senhor, doutor, coroné, comandante desse Estado, dono desse Estado, volta ao status quo e vira ser um ser humano normal, comum, como eu e como você. E aí quem vai julgar, sabe quem que é? Juiz de primeiro grau. E na mão de juiz de primeiro grau, a coisa funciona, porque a mão pesa contra aquele que é criminoso. A mão pesa, e tem que pesar mesmo. Se cometeu o crime, tem que pagar por ele. Não é isso que o Estado cobra? Não são essas atribuições, os objetivos da legislação penal? Cobrar do delinquente, cobrar do criminoso, com o cumprimento da pena como medida de ressocialização, de reintegração à sociedade?
Então é isso, retira as prerrogativas, as imunidades desses aí, que aí estão, e aí devolva eles para o seio da sociedade, do povo comum, nós, que somos tratados como súditos, e aí eles verão o que é o peso da mão de um juiz singular.